No segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 11. Eu estou com esse texto na alma desde as primeiras horas desse dia. Eu quero rapidamente falar sobre ele. 2 Samuel 6 e 11, assim está escrito: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Glória a Deus. Eu quero, dentro de 10 minutos, falar-vos sobre o seguinte pensamento: quem ama a obra de Deus e sua presença sempre prosperará. Aleluia. Quem ama a obra de Deus e a sua presença sempre prosperará. O texto que acabamos de ler revela-nos algo muito importante ocorrido na vida de um homem chamado Obed-edom. Uma das traduções do nome Obed-edom é servo vermelho. A Bíblia diz que ele era um geteu, e o texto o destaca porque ele trouxe para a sua casa a presença de Deus. Parece simples dizer que alguém trouxe para casa a presença de Deus. Em um momento adverso, onde muitos temiam a presença de Deus, eu já explicarei porquê, Obed-edom disse: não, a arca da aliança, que representa a presença de Deus, pode ficar lá em casa. Por que a presença de Deus era temida nesse contexto? Quando a Bíblia fala da presença do Todo-Poderoso, a Bíblia revela que essa presença ela era denotada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi, por ordem de Deus, construída juntamente com o tabernáculo. O nome tabernáculo, na língua hebraica, quer dizer lugar de habitação. Deus quis habitar no meio do seu povo, depois de tirá-los do Egito. Então Deus disse a Moisés: Moisés, construa um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Como eles eram nômades, a vida deles eram peregrinos no deserto, rumo a Canaã, eles levantavam o acampamento. Em meio à sua trajetória, várias vezes o acampamento foi levantado. O acampamento era levantado em forma circular, e no meio do acampamento, que era em forma circular, levantava também o tabernáculo. O tabernáculo se dividia em 3 partes. No pátio do tabernáculo estava o altar do holocausto e a pia de bronze. No lugar santo estava a mesa dos pães da proposição. Também estava o candelabro e o altar do incensário. E entre o santo e o santo dos santos, um véu espesso. E no santo dos santos, a arca da aliança. Falta tempo para falarmos dos detalhes, mas só para não ficar vazio a introdução, lá no pátio estava o altar do holocausto, onde as ofertas eram oferecidas. E os sacerdotes sujavam os vestidos, porque os animais eram mortos, o sangue espirrava. Para entrar tanto no lugar santo, quanto no santo dos santos, porque no santo alguns poderiam entrar, mas no santo dos santos só o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava para oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. Então lá no pátio, eles ofereciam sacrifício, sujavam as vestes, mas para entrar no lugar santo tinha que se purificar, tinha que lavar as vestes. Então passava pela pia de bronze.
Quando chegava no lugar santo, a mesa dos pães da proposição significava que naquele lugar estava o cuidado de Deus. Uma das traduções da palavra proposição é face de Deus. Ali estava a face de Deus, denotando que ele cuidou do seu povo com carinho paternal. Se tem cuidado de Deus e tem face de Deus, o candelabro está aceso. Porque não podia faltar azeite nas lâmpadas do candelabro, e o candelabro tinha que permanecer aceso. Por quê? O Deus que cuida está presente. Se ele está presente, o candelabro tem que estar aceso. E se tem face de Deus na mesa dos pães da proposição, e o candelabro tem azeite nas suas lâmpadas, que é em forma de flor, e está acesa, então o altar do incenso também funciona. Então a explicação disso é simples. É assim: Deus cuida com a sua presença, e quando o seu povo sente a sua presença, eles queimam o incenso da adoração, adorando aquele que está sentado sobre o trono. No Santo dos Santos, depois do véu, estava a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, feita de ouro com madeira de acácia. A madeira de acácia simbolizando o homem com as suas fragilidades, e o ouro simbolizando a glória e o revestimento da presença de Deus. A tampa da arca tinha o propiciatório, 2 querubins de asas abertas, um de frente para o outro. E por que querubins, pastor? Porque querubins são anjos relacionados ao trono. Então a arca, ela era a simbologia do trono terrestre de Deus. Era como se o trono do céu descesse e a arca fosse o símbolo desse trono. Dentro da arca estavam 3 objetos importantes para os hebreus. Estava a vara de Arão que floresceu, estava o pote com o maná e estava as tábuas da lei. O tabernáculo acompanhou por muitos anos a história do povo hebreu e depois seria substituído pelo templo lá nos dias de Salomão. Mas o tabernáculo, depois da conquista da terra de Canaã, ficou na cidade de Siló. Lá estava o tabernáculo e permaneceu lá até os dias de Eli. Vocês se lembram que Ana, quando foi oferecer Samuel, foi no templo, mas não é o templo de Salomão. O templo aqui é chamado de tabernáculo. Era onde, lá em Siló, estava armada a tenda e onde estava a presença de Deus. A Arca da Aliança ficou dentro do tabernáculo em Siló até os dias de Eli, porque nos dias de Eli, Ofni e Finéias profanaram o tabernáculo, deitavam com mulheres estranhas, se prostituíam, foram para o campo de batalha e lá no campo de batalha morreram. E quando morreram, a Arca da Aliança, o trono terrestre, foi levada pelos filisteus. Quando a arca foi levada pelos filisteus, eles levaram a arca para a cidade de Asdod. A cidade de Asdod era uma das 5 cidades dos filisteus, era a capital dos filisteus, aonde estava o templo de Dagon. No templo de Dagon, eles entraram com a arca da aliança e colocaram ela de frente da estátua de Dagon. Aquilo simbolizava o seguinte: os filisteus venceram os hebreus, Dagon venceu ao Deus de Israel. Quando os filisteus deram essa conotação ao acontecimento, Deus levantou do trono. Glória. Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Quando não houver sacerdotes crentes para Deus usar, então ele se levantará do trono para velar pelo seu próprio nome e pela sua presença. Quando eles jubilam dizendo: vencemos o Deus de Israel, quando os filisteus chegaram para adorar Dagon, Dagon estava caído com o rosto em frente da arca. Eles olharam para aquilo e quem sabe acharam: é um acidente, levanta o Dagon. Só que no outro dia, quando chegaram para adorar ao Dagon de novo, Dagon estava caído novamente e agora estava sem cabeça e sem mão. Isso aqui tem uma explicação muito gloriosa, porque cabeça é onde pensa e mão é onde executa. Quando Deus desce para pelejar pelos hebreus, ele corta a cabeça dos inimigos e as mãos dos inimigos. Ou seja, Deus está falando com alguém aqui esta noite. Fica tranquilo, eu corto a fonte do pensamento e eu corto a execução do pensamento. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Quando os filisteus viram que Dagon está caído sem cabeça e sem mão, irmã Juliana,
Está me olhando atentamente? Os filisteus disseram, vamos mandar a arca embora. A arca não pode ficar aqui, porque terrível é a presença do Deus dos hebreus, porque estão todos eles com hemorroida. Ninguém consegue sentar. Deus feriu a terra, é rato correndo para todo lado. Os filisteus olharam para aquilo, irmãos, e quando a glória de Deus desce na terra dos filisteus, até filisteu se converte e quer dar oferta. Tem crente na igreja que murmura de oferta. Quando a glória de Deus desce, até filisteu quer dar oferta. Quando eles disseram assim, vamos mandar a arca embora, alguém gritou, só que esse Deus terrível, ele não pode levar a arca sem uma oferta. Vamos fazer uma oferta. Fizeram hemorroidas de ouro, eu não sei como é que fizeram, o molde, mas fizeram hemorroidas de ouro, ratos de ouro, pegaram a arca da aliança, colocaram em cima de vacas que ainda amamentavam, e as vacas foram rugindo e levando a arca. A arca chegou em Bet-Semes. O nome Bet-Semes quer dizer casa do sol. Lá em Bet-Semes eles abriram a arca, e quando abriram a arca, morreu um bocado de gente por causa da santidade de Deus que estava envolvendo aquele objeto. Ninguém quer ficar com a arca, porque a arca é o símbolo da santidade de Deus. Agora então, a arca será levada sobre carro de boi. Deus nunca mandou levar a arca em cima de carro de boi. Deus mandou levar a arca no ombro dos seus filhos, porque isso simboliza envolvimento. A arca sai da casa de Bet-Semes, ela vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos e nada acontece. Porque Abinadab é o símbolo da igreja que tem a presença de Deus, mas não se envolve com a presença. A presença lá e eu aqui. Então nada aconteceu. Aí agora mandaram pegar a arca da casa de Abinadab para levar a arca de volta para Jerusalém. Davi quis imitar os filisteus e fez um carro de boi. Como Deus não aceita nada de imitação, o boi tropeçou. Quando o boi tropeçou, a arca foi cair. Quando a arca foi cair, Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, foram segurar a arca, e eles foram feridos com uma rotura no meio do seu corpo. Para você entender como isso é sério, rotura no meio do corpo quer dizer que caiu a parte de cima para um lado e a outra parte para o outro lado. Deus cortou eles no meio por causa da sua santidade. Ninguém quer ficar com a arca. Aí aparece um tal de Obed-Edom que diz assim: ninguém quer ficar com a arca, manda a arca lá para minha casa. A presença de Deus é bem-vinda. A arca vai para a casa de Obed-Edom, e eu fecho a Bíblia para terminar. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, o texto não diz, mas eu posso conjecturar sem ferir a interpretação, pastor Marcelo, que ele colocou a arca de Deus bem na sala e disse para a mulher dele: a arca vai ficar aqui. A casa de Obed-Edom era bem pobrezinha. Diz a história que ele era um camponês, um servo do campo, um servo vermelho. E ele está então com a arca dentro de casa. E a Bíblia diz que na casa de Obed-Edom as coisas começam a mudar, porque quem ama a presença de Deus prospera. Quem olha para Obed-Edom diz assim, pastor César: esse servo nunca vai chegar a lugar nenhum. Quando eu enviei, ou Deus enviou através de mim, pastor Tozete para cá, alguém disse assim: o pastor Eduardo enviou o Tozete lá para morrer. Ele vai morrer lá no Arapuá, só que ele ama a presença de Deus. Hoje, o Tozete está abençoado. Já é até criador de vaca, irmão. Ele pastoreia ovelha e cria vaca aqui no Arapuá. Sabe por quê? Quem ama a presença de Deus não morre. Quem ama a presença de Deus prospera. Quantas vacas ele tem, pastor César? 25 falas que está para nascer. É muita vaca, não é? Pensa, quem achou que vinha para morrer, veio e prosperou. Por quê? Porque ama a presença de Deus. Ei, meu irmão, não interessa se é igreja grande ou igreja pequena, prosperidade não está ligada a isso. Prosperidade está ligada à presença de Deus, amar a obra do Senhor. Continue falando de Obed-Edom para encerrar, porque eu vou me empolgando, o horário vai passando. Eu estava aqui ouvindo os irmãos cantarem, irmã Guimar cantar, circulação cantando, e eu disse para Paola, falei: Paola, eu amo isso aqui. Parece que passa um filme na minha cabeça. Lá no início do meu ministério, eu amo a Deus.
Deus. Sabe por quê? Deus tem me levado em tantas catedrais por esse mundo, mas o mesmo Deus que habita em grandes ginásios é o Deus que já sacudiu esse lugar esta noite com a sua presença. Isso é a Assembleia de Deus. Isso é o povo que ama a Bíblia Sagrada e a presença do Senhor. Meu irmão, você não pode dimensionar o que Deus vai fazer na vida de alguém que ama a obra de Deus, que ama a presença do Senhor. A arca estava na casa de Obed. Alguém olha e fala, esse servo nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas, irmã Natália, ele ama a presença de Deus. Parece que eu vejo, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar. A mulher de Obed-edom vai dormir e ele não vai para a cama. E de repente a mulher de Obed-edom levanta e fala, cadê esse homem? E quando olha, ele está perto da arca. Fascinado pela presença de Deus. Aí a Bíblia diz que tudo que Obed-edom tem começa a prosperar. A plantação prospera. As vacas começam a prosperar. Os animais começam a produzir, começam a se multiplicar. A mulher de Obed-edom, que era estéril, engravida. A presença de Deus está na casa de Obed-edom. E quem ama a presença de Deus, prospera. Irmão, seja fiel. Ame a presença de Deus e a sua obra. Que tudo que você precisa virá da mão daquele que vê o seu amor por sua presença. Quando Davi viu que o negócio ficou feio, e que não era para levar mais sobre o carro de boi, pastor Maurício, era para levar no ombro dos sacerdotes. Então Davi disse, tudo bem, vamos fazer sacrifício. Aí ele chega para Obed-edom e fala, Obed, muito obrigado, a arca ficou 3 meses na sua casa, mas eu preciso levar a arca de volta para Jerusalém. Aí parece que eu vejo Obed dizendo, mas rei, nós acostumamos com a presença, nós estamos envolvidos na presença. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Só vai levar a arca embora. Não, eu preciso levar a arca embora. Aí a arca vai para o ombro dos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes dão 7 passos para e sacrificam. Mais 7 passos para e sacrificam. Aí a arca chega em Jerusalém. Quando a arca chega em Jerusalém, Davi não entra, quebra o protocolo, pastor Josimar, e começa a dançar igual um menino. Aí Mical olha para aquilo e diz, mas espera aí, esse rei parece criança, está doido, dançando na presença de Deus. Tem um monte de crente Mical, mas também tem um monte de crente Davi, que quando vê a presença de Deus chegando em Jerusalém, se entrega, adora, glorifica o Senhor. Aí o Davi faz uma tenda, não dá mais tempo, né? Davi faz uma tenda, pastor Marcelo, a tenda da adoração. E 24 horas por dia, os sacerdotes se revezam, os levitas se revezam, e a adoração é contínua, o louvor é contínuo. A arca de Deus, a glória de Deus voltou para Jerusalém. A presença de Deus está no reinado. Aí o Obed-edom, quando vê a arca indo embora, olhou para a mulher e disse assim, arrume a mala. Arrumar a mala para quê, homem? A gente não mora aqui, mora, mas a partir de hoje não moraremos mais. A partir de hoje nós vamos perseguir a presença. Se a arca for para Jerusalém, é para Jerusalém que eu vou também. Aí para concluir, Davi vai escolher guardas para cuidar da arca. Quando ele olha na fila, sabe quem é um dos candidatos? Obed-edom. Obed, o que você está fazendo aqui? Não, agora eu moro aqui, Davi. Eu falei para você não tirar a arca de casa. Eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. Eu vou ficar aqui. Aí ele é um dos escolhidos para ficar ao lado da arca. Depois Davi vai escolher cantores para cantar perto da arca. Sabe quem está no teste do The Voice? Obed-edom. De novo Obed-edom, era muito longe da arca. Aí Davi vai colocar a arca do Senhor no templo, na sala do templo, ao lado da tesouraria. Aí quando foi escolher um tesoureiro, Obed-edom falou assim, aonde que a arca fica? Perto da tesouraria. Então eu quero ser o tesoureiro. Quem ama a obra de Deus prospera. E eu encerro com essa frase. De um simples camponês, servo vermelho, para primeiro-ministro do reino de Davi, para tesoureiro do reino de Davi, porque amou a presença de Deus e amou a sua obra. Quando eu
contrário, mas eu amo a presença de Deus. Eu me derramo na presença de Deus. E por isso Deus tem me feito prosperar. E tudo que Deus quiser para mim, eu quero. E eu sei que tudo que Deus quiser para você, você quer também. Então ame a presença de Deus. Ame a sua obra. Porque isso vai te fazer prosperar. Quantos podem levantar a voz e glorificar ao Senhor essa noite?